Salve, salve, torcida tricolor, saudações tricolores. Sejam muito bem-vindos ao canal Um Tricolor. Esse espaço que a gente fala sobre Fluminense sem clubismo cego, mas é claro, sem perder a paixão pelo Flusão. E hoje, rapaziada, o assunto é bem quente. Assunto esse que dividiu a torcida praticamente e tomou conta das redes sociais. Além, é claro, de ter gerado bastante debate. Nada mais, nada menos do que a simples troca, a transação entre Fluminense e Botafogo, que envolve Savarino e o Wallace Davi, a joia do Fluminense até então. Essa troca envolve 3 milhões mais o garoto da base. Será que valeu a pena? Será que o Fluminense fez um bom negócio? Perdemos uma joia de Xerém, mais um moleque revelação? Ou foi uma decisão estratégica? Fica comigo até o final que a gente vai debater sobre isso. E eu conto também com o seu like e a sua inscrição aqui no canal. Vamos pro vídeo. Bom, galera, segundo as informações e tudo que rolou aí, o Fluminense estaria disposto a pagar 3 milhões de reais, mais um garoto, cedeu o garoto da base, o Wallace Davi, né, até então a joia da base, tudo isso pelo meio atacante Savarino, que atualmente defende o Botafogo. E antes de qualquer coisa, eu vou ser muito sincero com vocês, e aqui entra uma fala que representa, se eu não me engano, o sentimento de muita gente. Eu acho que todos concordamos que não era tão interessante assim. De cara, quando a notícia estourou, eu acho que a maioria pensou assim: como assim? Dinheiro mais uma joia da base pelo Savarino? Eu acho até esse incômodo válido e até natural. Afinal, o Wallace Davi é tratado como uma aposta desde a base, uma possível joia que a gente já está até acostumado, né, de Xerém. Mas o futebol profissional, ele não se analisa somente com o coração, né, com a emoção. Vamos falar um pouquinho sobre o Wallace Davi. Ele é ainda jovem, é formado na base e tem um potencial gigantesco. Claro, ainda está em fase de desenvolvimento. É sim uma aposta, não deixa de ser uma aposta. E quando a gente fala em apostar, a gente precisa ser bem responsável. Quanto jogador da base a gente já viu brilhar, subir como expectativa e simplesmente não render no profissional. Entenda bem, não estou desmerecendo nenhum jogador, principalmente o Wallace. A gente precisa entender a real situação e o contexto da negociação. O atual Fluminense hoje, a gente tem várias competições a ser disputadas. A gente tem a Libertadores, a gente tem o Brasileirão, a gente tem a Copa do Brasil, e o atual espaço é para erro mínimo, sabe? E assim, no meu ponto de vista, o Wallace, ele não tem entrado já nas oportunidades que ele teve de estar à beira do campo. Ele não tem entrado, entrou pouquíssimas vezes, raríssimas das vezes. E quem garantiria que ele fosse entrar também nas próximas oportunidades? E assim, mesmo que ele entre, será que vai ter uma sequência? Será que a torcida vai ter paciência para a construção do jogador dentro de campo no profissional? Vai ter margem para oscilar? Um garoto vindo da base, a torcida vai dar essa margem? A comissão técnica, o técnico, o clube vai dar essa margem para oscilação? E é aqui que entra um ponto que justamente pouca gente fala, mas é muito importante, sabe? É o peso e a cobrança da torcida. Então vamos lá, vamos ser sinceros, tá? Inclusive comenta aí abaixo. O Wallace Davi fica, o Savarino não vem. Vamos imaginar esse cenário. Ele entra em poucos jogos, não rende imediatamente, porque dificilmente o garoto que vem da base projetado, ele já rende de cara alguma coisa. E se isso acontecer, no meu ponto de vista, a mesma torcida que hoje chama o Wallace Davi de joia, vai acabar desmerecendo o garoto, com palavras como: esse moleque é fraco, não tem nível para o Fluminense, a camisa é pesada, era melhor ter trocado no Savarino, que provavelmente poderia acontecer lá pro meado, pro final do ano, se o Fluminense não trocar, não fizer essa troca. E assim, isso não é uma coisa que é da minha cabeça, sabe? É uma coisa que acontece, é futebol. E isso acontece toda a temporada. Temos aí exemplos e mais exemplos aí. Pode buscar que você vai ver toda temporada tem isso. O futebol brasileiro hoje ele é muito cruel com jogadores da base, jogadores sem preparo. Não só com jogadores, mas como técnico. Entra técnico, sai técnico, e o técnico ganha um jogo, é perfeito, quando perde é horrível. Isso acontece também com o jogador. Você imagina com um jogador da base que sobe como possível joia e vai a alguns jogos mal, a torcida vai acabar com a carreira. Então assim, a pergunta não é só se o Wallace é bom. A pergunta eu acho que seria: o contexto atual do Fluminense
é ideal para desenvolver um jogador assim? Veja bem, o contexto atual do Fluminense. Vamos disputar campeonatos de peso, né? Onde um garoto talvez ele não teria espaço, onde a gente está montando um time para brigar por títulos, não por classificação, por títulos. Isso é real. Será que ele teria espaço? Não vale a pena agora, olhando para o cenário atual, não a longo prazo. E a gente precisa disso para ontem. Agora vamos ver o lado do Savarino. O Savarino hoje, para mim, assim, ele não é uma promessa. Não é uma promessa. Ele já é um jogador pronto. A gente já viu ele jogar pelo Botafogo, né? O que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Nós já vimos o potencial dele dentro de campo. É um jogador pronto, preparado e que chega já para vestir a camisa e jogar. É um jogador experiente, acostumado com jogos grandes, ele é decisivo. E hoje, como a gente falou sobre os contextos, né, do Fluminense, o Fluminense hoje ele não está montando o elenco para testar, para esperar, para desenvolver. Isso pode acontecer, sei lá, no segundo semestre ou no ano que vem, dependendo do ano de como a gente termine o ano de 2026. Mas no momento, não. A gente hoje está montando um elenco para brigar por tudo. E Libertadores não espera o jogador ficar pronto. Brasileirão até dá para você testar, mas Libertadores é mata-mata, não dá para você esperar um jogador ficar pronto. Copa do Brasil, não tem como você esperar um jogador ficar pronto. E é nesse ponto que eu acho que o Savarino se encaixa melhor no time do Fluminense hoje. E é aqui que eu acho que vem o ponto mais importante de tudo que eu falei, né? Vamos lá. Infelizmente podemos ter perdido sim uma joia, ou talvez não. A base pode ajudar muito em muitas ocasiões, mas não é garantia. A gente pode colocar como assim, cada 10 jogadores que estouram na base, que sobem, eu acho que vinga, os outros não rendem. Infelizmente a realidade do futebol é essa. Então assim, o que eu acho que vale a pena a gente entender é o seguinte: a gente pode ficar com uma joia que pode ou não ter oportunidade no clube para ajudar a gente, a ajudar, digo eu, que ele possa render, que não é uma garantia, ou a gente pega um jogador pronto, que pode entrar em jogos grandes e ajudar a gente a conquistar as competições que a gente vai disputar. Então, na minha opinião, não é uma escolha simples, é uma escolha estratégica, pensada. Uma coisa que eu acho interessante sobre esse vídeo, eu quis justamente trazer para vocês, é que nesse ponto entra uma frase perfeita que eu ouvi, que é importantíssima para esse debate. Se o Wallace Davi não vai, o Fluminense não faz essa troca, ele fica, como já falamos, e ele não rende, os torcedores vão reclamar, vão desfazer do jogador, sabe? Não presta pro Fluminense, era melhor ter trocado no Savarino. Então assim, entra uma frase perfeita aqui nesse debate, que é como dizia um treinador superestimado, que eu não preciso dizer quem é, que vocês sabem. Engenheiros de obras prontas tem um monte. Então assim, depois que tudo acontece, é fácil falar. Muitos vão falar, eu sabia, isso era óbvio, foi burrice não ter trocado no Savarino, mas a decisão é tomada agora, no cenário de hoje, com o elenco atual que estamos montando e com os objetivos atuais do clube a serem alcançados. E o futebol é assim, cara. Ele se ganha com decisões tomadas. Às vezes a gente precisa ser um pouco mais ousado, outras vezes um pouco mais estratégico. E o que tem me agradado bastante nessa nova diretoria, posso estar falando besteira, mas é o nível das contratações certeiras, pontuais, cara. O que tem me agradado bastante, de verdade, como torcedor. No fim das contas, galera, essa troca não é simples, não é óbvia, mas também não é absurda. Ela tem riscos? Pode ter, mas também tem muita lógica. É só parar para pensar um pouquinho. E o Fluminense acha que ele está indo por um caminho do agora. Escolheu competir e tentar ganhar, não somente se classificar. Se vai dar certo, só o tempo vai dizer. Agora, quero saber de vocês. O que vocês acham? Vocês acharam certo essa troca? Savarino vale esse investimento? O Wallace deveria ficar? Comenta aqui embaixo para mim saber a opinião de vocês. E não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo que só aparece depois de tudo pronto. Engenheiros de obra pronta. Tamo junto, galera. Saudações tricolores e até o próximo vídeo. Valeu!